Vamos lá, vou começar mostrando a pasta americana que eu vou usar, tá? Eu vou usar essa aqui, ó, Dark Color, tá? É a branca tradicional. Tem já coloridinha, mas eu acho que desperdiça muito. Eu prefiro comprar ela assim, tradicional, branquinha, e colorir do jeito que eu quiser. Vou mostrar pra vocês também os corantes que eu vou usar, vou mostrar tudo que eu vou fazer aqui, tá? Vou usar aqui hoje os moldes da Flex Art, claro, sempre. E aí eu vou mostrar pra vocês os modelinhos de Páscoa, tá? Todos esses aqui são modelinhos de Páscoa, conforme vocês viram, né, na foto anterior, no primeiro story. E aí eu vou deixar tudo registradinho, quais foram os modelinhos, os números, né, os códigos de cada molde, tá? Vou abrir aqui a pasta. Vou abrir aqui a pasta. E a pergunta que vocês mais fazem, Pri, depois que eu abro, como é que eu vou armazenar? Vou mostrar no finalzinho também, não se preocupe, eu vou mostrar todo o passo a passo. A pasta já vem pronta pra usar, tá? Já vem pronta pra usar, com a ajudinha aqui na minha esteca. Eu vou tirar um pedaço dessa pasta. Vou tirar um pedacinho pequeno, que a gente vai colorir vários pedacinhos. Só pra vocês verem, ó. Ela vem pronta pra usar, mas ela vem, tá vendo? Bem, como é que eu posso dizer, quebradiça. Pra gente deixar ela no ponto certo pra modelar, a gente vai precisar fazer, dar uma solvadinha nela, tá? É coisa rápida, nada muito cansativo, mas a gente vai precisar. E aí, pra isso, eu gosto de utilizar luva. O que que acontece? Quando a gente faz com as mãos, pode grudar um pouquinho nas mãos, tá? Então eu gosto muito de utilizar luva. Tô usando aqui, ó, luva de vinil sem pó. Sempre que a gente for falar de confeitaria, vai ser luva de vinil sem pó. E aí o processo vai ser esse aqui, ó. Eu vou sovar essa massa, tá? Essa pasta americana. Eu vou sovar bem. E aí você começa a perceber que ela muda, ela vai mudando, ela vai ficando mais elástica. Ela vai deixando de ser quebradiça para ser mais elástica. E aí o primeiro passo para começar a trabalhar com a pasta americana é esse. É você sovar. Ó, ela vai mudando, tá vendo? Ela deixa de ser quebradiça, ela começa a ficar elástica. Pronto. Nesse ponto aqui, a gente já consegue colocar a pigmentação, né? A cor na pasta americana. Pronto. Feito isso, a gente vai separar as porçõezinhas para poder colorir, tá? Eu gosto de Páscoa com tons mais claros. Eu vejo muita gente usando um laranja bem forte, enfim. Eu trouxe os corantes para vocês verem todos, tá? Se vocês quiserem cores mais fortes, vocês vão usar... Aqui o filtro não tá deixando ficar a cor certa. Aqui é um verde limão e aqui é um laranja mais intenso, tá? Sempre o corante soft e gel. Se você quiser cores mais fortes, você vai usar os tons normais, os tons tradicionais, tá? Se você quiser cores mais claras, aí você pode usar os tons Candy Colors, que é uma linha da Fab que tem tons bem mais clarinhos. Fica bem mais fácil de você chegar naqueles tons mais suaves, né? Os tons bebês. Tá? O filtro não tá deixando muito eu mostrar, mas as cores são bem clarinhas. Ó, esse filtro me transformou numa Miss, né? Ó, nariz fininho. Mas ele mostra mais a cor, tá? Então eu vou deixar esse filtro pra gente poder mostrar bem as cores direitinho, tá? Ó, as cores Candy Colors, os tons Candy Colors, tá? Então fica perfeito na hora de você fazer a pigmentação da sua pasta americana, sempre usando o soft gel, tá? Posso usar outro corante, Pri? Posso usar um corante líquido? Pode. Mas o que vai acontecer? Vai pigmentar? Vai, mas vai deixar sua pasta mais mole. Então, quanto mais mole ela ficar, mais difícil vai ser de você fazer a modelagem. Aí você tem que usar mais CMC para poder equilibrar, né? Essa questão aí da umidade na massa. Mas é mais complicado, né? É mais prático você fazer já com soft gel. E aqui eu vou colorir com azulzinho claro. Sempre que a gente fala de pigmentação, a gente fala de paciência, tá? Pigmentação tem a ver com paciência. Então você coloca uma gotinha e aí você faz o processo de espalhar, né, essa cor na sua pasta. E aí você vai olhar. Se o tom estiver agradável, se tiver do jeito que você precisa, ok. Se não, você coloca mais uma gotinha, porque assim, se você coloca muito de uma vez só, né, o corante soft gel ele tem uma pigmentação bem forte. Então se você coloca de uma vez só muito, você vai ter que colocar mais pasta branca para poder chegar no tom que você quer, diminuir o tom. Então, para você colocar umas pouquinhas. Para proteger essa pasta já pintadinha, eu vou usar até uma luva mesmo, tá? Pode usar pasta de filme, pode envolver no celofane, pode fazer o que você quiser. Como a luva tá aqui do meu lado, tá mais prático, eu vou colocar aqui dentro dessa luvinha só para evitar que fique exposto ao ar. O ar vai fazer com que essa pasta ela fique mais ressecada, tá? Quanto mais contato com o ar, mais ressecada ela vai ficar. Como eu fiz um azul e eu vou fazer um verdinho, eu vou usar a mesma luva. O ideal é que você troque de luva a cada pigmentação, a cada cor que você for fazer. Só que aí, para evitar, né, que você tenha um gasto a mais, você pode fazer pintar toda a sua massa azul, tá? Depois você vai ver das cores que se combinam entre si e aí você vai, ó, vou abrir o corante, tá? Bem prático, tá vendo? Sem machucar a unha. Quem nunca, né? Vai abrir o corante, aí pega aqui, procura a pontinha e coloca a unha embaixo da pontinha pra puxar. E esse plásticozinho, ele é bem rígido e aí fere embaixo da nossa unha, depois pra trabalhar um terror. Então eu prefiro furar assim, que é mais prático. Eu vou daquele mesmo jeito, tá? Coloco uma gotinha e vou vendo o tom que eu quero. Cheguei nesse tom de verde. Ó, o filtro não tá mostrando o verde que tá meio azulado, mas é um verde bem bonito. E eu quero fazer outro tom de verde, mas esse outro tom eu vou fazer só um pedacinho. Como eu ainda vou fazer verde, eu vou deixar a luva, tá? A mesma luva. Vou fazer o mesmo processo. Botar uma gotinha
e vou pigmentar. Em que momento aqui vai entrar o CMC, tá? O CMC, ele vai entrar independente de qualquer coisa, tá? Minha pasta tá ótima, tá legal de trabalhar, eu preciso usar o CMC, ainda assim. Acaba que não é opcional, por quê? Porque eu preciso garantir que esse aplique resista, tá, às condições que o meu cliente vai oferecer para ele. Então, mesmo que o meu ateliê esteja perfeito, eu preciso usar o CMC para garantir que, se esse cliente expor o doce, né, a umidade, né, se tiver ao ar livre e tiver uma noite fria, vamos supor, esse aplique ele vai resistir ou ele vai derreter, ele vai ficar feio, vai ficar mole. Então, o uso do CMC é para garantir, tá, que essa pasta vai estar sequinha, ela vai estar livre da umidade, ela vai resistir à umidade, tá? Então, a gente usa aqui, ó, o CMC. Qual a quantidade de CMC? Vai depender da necessidade da sua pasta, tá? Se a sua pasta tiver, você colocou muito corante, precisou colocar mais corante, ela ficou mais molinha, você vai colocando aos pouquinhos, tá? E não capricha muito não, o que acontece? Se você coloca, você não tem como tirar. E o CMC demais, ele vai deixar uma pasta ressecada. Detalhe, eu estou pigmentando minha massa, tá? E eu não estou pigmentando já para utilizar. Estou fazendo a pigmentação, deixando aqui protegidinha. E vou usar já já. Então eu não preciso colocar o CMC agora, tá? Porque de qualquer forma, essa pasta ela vai dar uma leve ressecadinha. Mesmo a gente tendo protegido ela, é pouca coisa, nada significante, mas pode acontecer. Então eu vou deixar para colocar o CMC de acordo com a necessidade do momento em que eu for utilizar essa pasta, tá? Vou fazer aqui o laranjinha. E por último eu vou pigmentar aqui o rosa, que é pra gente fazer logo a modelagem, tá? Eu sei que vocês querem ver mesmo, é a modelagem. Então a gente vai pigmentar aqui o rosinha bem clarinho, bem lindo. E o que acontece? De corante para corante, a gente encontra variação na textura, tá? São todos soft gel, todos da mesma marca. Inclusive, você encontra corante soft gel de várias marcas muito boas no mercado. Mas, entre eles, tem uma pequena variação de textura, tá? Às vezes você pode pegar um corante e ele ser mais cremoso, como esse. E aí você pode pegar um corante e ele vai ser um pouco mais líquido, tá? Não deixa de ser soft gel e não deixa de cumprir muito bem a função dele, que é pigmentar sua massa. Mas fica atento em relação a isso. É igual massa de brigadeiro. Não vai sair exatamente igual sempre, não existe uma receita que vale para todos os sabores. Tudo que você vai fazer na confeitaria, você vai ter um padrão de produção. E é esse padrão de produção que vai fazer com que o seu trabalho seja excelente, tá? Mas você precisa estar atento às variações do que você está trabalhando, seja pasta americana, seja brigadeiro, seja receita de bolo. Você precisa estar atento às variações dos ingredientes, principalmente, para você fazer com que o resultado final, seja perfeito. Então, para isso, você precisa entender as técnicas, você precisa entender a função de cada ingrediente na sua receita. Não é simplesmente fazer o trabalho. Você precisa saber o que você está fazendo. E é uma coisa que eu falo sempre, eu bato muito nessa tecla, e eu chamo de geração pós-pandemia, a geração de confeiteiras pós-pandemia. Hoje em dia, as pessoas não querem mais aprender a técnica para trabalhar certo. As pessoas estão em busca de receitas, de dicas, de pulo do gato, mas elas não querem se aperfeiçoar naquilo que elas fazem, porque dá trabalho estudar, dá trabalho testar, né? É um desgaste que é necessário em qualquer profissão. Tanto assim, quando você faz uma faculdade que você tem que trabalhar na área, você precisa fazer estágio para você treinar a sua profissão antes de você assumir ela diante do cliente, né? Ou do paciente, ou enfim. Então, assim, na confeitaria as pessoas não querem fazer esse estágio, as pessoas não querem se desenvolver aos poucos, elas não querem se dedicar aos estudos. E por que eu chamo de geração pós-pandemia? Porque antes da pandemia, né, as confeiteiras que se formaram antes da pandemia, que se construíram, né, não tinham facilidade que tem hoje. Uma pessoa ensinando gratuitamente, não existia isso, vocês sabem. Então, no período da pandemia, muita gente usou as redes sociais para explorar, né, essa questão de ensinar. E, graças a isso, é muito fácil encontrar conteúdo, né? Muito fácil encontrar conteúdo de qualidade e gratuito na internet. Então, o excesso de informação está gerando um lote de confeiteiras preguiçosas. Preguiçosas no sentido não de trabalho, eu não acho que isso aconteça no meio da gente. Preguiçosas no sentido de aprender e de se profissionalizar. Essa é a palavra. Mas vamos voltar aqui para a pasta, né? Coloquei um pouquinho do CMC aqui e vou colocando na massa, tá? De pasta americana. E aí eu vou fazendo aqui de novo, dando uma soladinha e vejo a necessidade. O que eu preciso? Eu preciso de uma massa estruturada para fazer a modelagem de forma mais prática. Então eu vou colocando o CMC até sentir que eu já tenho essa estrutura que eu vou precisar, tá? E aí a pasta ela vai ficando assim, ó, bem elástica, tá vendo? Mas ela não pode ficar mole, tá? Ela precisa ficar, ó, massinha de modelar para você conseguir trabalhar com ela direitinho, sem maiores dores de cabeça. Eu vou fazer isso com todas as cores, porque eu já vou utilizar dentro da necessidade, tá, gente, de cada cor. Isso eu vou começar a modelar. Esse molde aqui, deixa eu ver se consigo uma cor melhor para mostrar pra vocês aqui. Esse molde, ele tem detalhes dentro, tá? Ele é um molde de um coelhinho com um lacinho na cabeça. Então, o lacinho, ele tá dentro. O que é que eu preciso fazer? Primeiro, eu vou fazer o lacinho. Vou fazer aqui um lacinho azul. E aí, eu vou preencher essa cavidade do lacinho com a pasta azul. É importante, nessas horas, que você coloque um pouquinho só para preencher a cavidade mesmo, tá? Do lacinho, tá? Mede um pouquinho.
faz as bolinhas e vai colocando dentro e preenchendo. Mas, em algumas situações, você pode precisar de uma estecazinha para ir guiando. Coloquei até uma luzinha aqui para ajudar. Eu tô com a esteca errada, tá vendo? Mas é isso mesmo. Vai pressionando direitinho até ficar desse jeito. Tá vendo? Tá só o formatinho do laço. É desse jeito. Essa é uma das opções, tá? Vou pegar a massa branca, que eu já trabalhei a massa branca também. Já coloquei o CNC, fiz tudo certinho. E agora eu vou preenchendo aqui, ó, as cavidades, tá? Vou preenchendo aqui, colocando dentro do molde. O molde, ele já vai fazer o processo todinho. Ó, deixa eu trazer mais pra perto. De deixar aquele coelhinho bem lindo. O que eu preciso fazer? Tirar o excesso, tá? Tirar o excesso. E com a minha mão, eu vou alisando aqui a parte de trás. E aí você vai trazendo pra formar o desenho do molde, tá? Porque se você coloca a pasta aqui, tira o excesso e deixa, você vai ter um molde cheio de rebarbas. E isso vai te dar um novo trabalho depois que você desenformar ele. Então, o ideal é que você vá fazendo e já deixando assim, ó, ele bem lisinho. Pra você não ter mais trabalho depois de fazer o molde. E agora eu vou finalizar aqui, né, com as outras cores que eu fiz. Fazer vários pelinhos com as gravatinhas diferentes. Agora eu vou tirar os apliques no molde. E aqui, ó, como tá bem perfeitinho. O que eu vou fazer? Eu vou dar uma leve apertadinha nas laterais, tá? E é leve mesmo, tá? Essa mãozona nos moldes, fica tudo molinho aqui ainda. E aí eu vou fazer esse movimento aqui, ó. Ele vai soltando bem facilmente, tá vendo? Esse é o movimentozinho que a gente vai fazer. Com delicadeza sempre. E aí, se ficar um ou outro assim mais resistente, aí você dá só um empurrãozinho de leve pra soltar, tá? Ele tá soltinho aqui. Ah, pronto. E aí, a gente tem esse resultado aqui de um coelhinho da orelhinha branquinha e o laço azul. Aí eu vou colocar todos aqui também. Quer que você não tira logo ele ainda tá? Fico apaixonada. Aplique de pasta americana é uma terapia, gente. É apaixonante de fazer. Enfim, o que vai acontecer? Eles são molinhos aqui ainda. Você vai colocar numa bandejinha de isopor ou até mesmo num local que você não vai mexer neles. Vai só colocando, depositando. E aí você deixa ele lá até secar, tá? Não vai ter pressa, também não vai fazer na hora. Faz o aplique, já bota no brigadeiro. Deixa sempre pelo menos uma horinha ali, tá? Ele descansando pra você conseguir ter um resultado legal. Outra forma de fazer. E achei muito trabalhoso colocar lacinho em coelhinho por coelhinho. Como é que eu posso fazer? Você pode pegar, fazer ele todo branquinho, tá? E pintar o lacinho. É uma opção também. É uma opção, inclusive, que vai agora nessa loucura de Páscoa, né? Ovo pra fazer, tanta coisa pra poder organizar. Os apliques devem tomar o mínimo de tempo possível. Pra gente não precisar estar no dia a dia fazendo. Inclusive, já dá pra você fazer os apliques de Páscoa agora, essa semana. Pra semana que vem você ficar livre pra fazer as outras produções, tá? Então pode deixar armazenadinho sem problema nenhum. Eu fiz ele aqui todo branquinho, pra só pintar o lacinho depois. Isso agiliza bastante o trabalho, tá? E é uma opção que vale super a pena fazer. Eu vou pegar aqui agora o molde da cenourinha. Pra fazer esse molde, ele tem 3 etapas, tá? Pode fazer da mesma forma, pode. Mas ele fica muito mais bonito se você fizer por etapas, tá? Você pode fazer todo de uma cor só e depois pintar, enfim. Mas fica muito mais bonito se você tiver paciência de fazer as 3 etapas, tá? A primeira etapa aqui vai ser a borboletinha. Dentro, em cima da cenourinha, tem uma borboletinha. Então a gente vai fazer aquela mesma situação, vai colocar a cor, né, da borboletinha. Aqui eu vou escolher a borboletinha branca, já que a cenourinha é laranja e as folhas são verdes. Então eu vou colocar aqui a borboletinha branca. E aqui eu já fiz, tá vendo? A parte branquinha aqui de dentro. Já coloquei as borboletinhas brancas. E agora eu vou colocar a parte da cenourinha, a parte laranja, tá? Eu vou colocar com bastante cuidado para não ultrapassar a parte das folhas. E ainda que ultrapasse, eu venho aqui, ó, com a esteca e vou colocando a pasta no devido lugar dela, tá? Deixando a parte das folhas bem direitinho, ó. Tá vendo? Eu vou deixando aqui em cima, tem a parte das folhas. E eu vou modelar e com a ajuda da esteca eu vou empurrar para ela não passar do limite, para as folhas ficarem bem bonitinhas também na modelagem. Cenourinhas preenchidas, tá vendo? Ó, e o espaço certinho. Eu até alisei mais. Quando a gente abaixa, a tendência é ficar meio ondulado aqui. Então eu passei a esteca para poder deixar mais lisinho. E aí, ó, deixei bem demarcadinho o espaço das folhas. E agora é muito simples, é só preencher com a pasta verdinha. E aí você pode escolher o tom de verde que você quiser. Coloquei aqui um tom de verde mais, um verde limão, tá? E aí você vai colocando com bastante cuidado para não ficar sobrando
não ficar sobrando e acabar invadindo o espaço da cenourinha, tá? Coloca e vai ajeitando com a sua mão, ó. Observe aqui essa marcaçãozinha aqui, ó. Aqui a gente tem uma linha com a pasta laranja e em cima a gente tem a pasta verde. Observe que eu puxei aqui a pasta verde, ela sobrepôs levemente a pasta laranja. E isso é uma forma de colar o meu molde, tá? Quando fica duas partes separadas, pode acontecer, não vou dizer que vai acontecer, mas pode acontecer das partes se descolarem na hora que você for colocar o aplique no seu brigadeiro ou no seu doce que você queira. Então, para evitar isso, eu já coloco um pedacinho da própria pasta para poder unir as duas partes. E aí, desse jeito aqui, não precisa ser muito. Desse jeito aqui, ó, eu vou alisar para ficar tudo certinho, sem rebarba, sem nada. Ah, Pri, mas é muito difícil de acontecer. Gente, fortes emoções eu gosto de sentir quando meu cliente me manda mensagem dizendo que amor, que ela é perfeita, que é maravilhoso. Esse tipo de emoção eu gosto de sentir, tá? Então eu trabalho da maneira correta, seguindo as técnicas que sempre funcionam aqui no meu ateliê, pra poder garantir isso, tá? E aí essa é a emoção que eu gosto de sentir. Eu não gosto de entregar um produto e ficar, ai meu Deus, será que eu fiz certo? Ai meu Deus, será que vai escolar? Ai meu Deus, será que vai derreter? Não, a gente trabalha com profissionalismo, pra dar certo mesmo. A intenção é que nada dê errado. Isso não garante que nada vai dar errado, né, gente? Mas pelo menos você fez tudo o que você poderia fazer dentro da sua profissão, com as técnicas corretas, para garantir o melhor resultado para o seu cliente, tá? É dessa maneira que o profissional tem que pensar. E aí a gente vai tirar a cenourinha do molde. Mesma coisa, leves apertadinhas aqui. Aqui como tem as folhinhas, né? A gente pode até soltar um pouco, ó. Soltar um pouco. E depois a gente vai virar para ver qual foi o resultado dessa cenourinha. Meu Deus do céu, tô apaixonada. Jesus, que coisa linda! Sempre tem uma, né? Que é teimosa. Agora foi. Olha que perfeição, gente. A borboletinha, tá vendo? Faz toda a diferença no molde. As folhinhas, observe a marcação certinha. E é isso. Ainda temos dois moldes para trabalhar, mas são dois moldes. Esse daqui é um pouco mais prático, tá? Embora ele tenha desenhos, esse do pelinho, ele tenha desenhos por dentro, mas eu acho que fica muito mais interessante se você fizer de uma cor só. Vou fazer aqui para mostrar. Há um tempo atrás, brigadeiro era só composição da mesa, né? Normalmente a gente tinha os tradicionais, né? Brigadeiro, casadinho, olho de sogra, beijinho, cajuzinho. Então eram esses brigadeiros que faziam a composição das festas. Hoje em dia os brigadeiros eles se tornaram itens de decoração da mesa. Então os apliques, eles fazem essa função. Você pode pegar um brigadeiro tradicional, né? Um brigadeiro gourmet com um granulê ou um brigadeiro com uma miçanguinha, enfim, você pode colocar o brigadeiro que for. Quando você coloca um aplique em cima, ele se transforma realmente em outra coisa. Então, trabalhar com molde de silicone tem essa vantagem, você valoriza ainda mais o trabalho. Além do que, né, você consegue cobrar um valor mais alto por conta do trabalho com os apliques em pasta americana, tá? Valoriza muito, e o custo em si do trabalho com pasta americana, para os apliques, é um custo bem baixo, né? O que a gente coloca na precificação relacionado aos apliques é o valor agregado, né? O valor que você vai trazer para aquele produto por conta dos apliques, tá? E o tempo de trabalho, porque requer um pouco mais de tempo, tá? Então, assim, você precisa pensar nessa questão. É muito mais a sua mão de obra e o valor que você vai estar entregando através daquele trabalho do que o custo, porque uma pasta dessa daqui, tem 800 gramas, custa em média R$23. Então, quando você calcula o custo, você entende, é claro, que a gente vai colocar luva, o seu divisor, plástico filme, mas assim, são valores muito baixos em comparação a uma produção de brigadeiros, por exemplo, né? Você tem custo com leite condensado, creme de leite, com manteiga. Então, assim, você consegue, tá, colocar um adicional na sua produção, tendo um custo baixo. Ah, mas dá muito trabalho. Ok, dá trabalho. Mas se você tiver uma programação, né, você consegue fazer tudo com antecedência, sem ter que se estressar, sem ter que passar a noite em claro fazendo aplique, a menos que você pegue um pedido de última hora, mas aí é uma escolha sua, tá? Fazendo um planejamento, fazendo uma programação de produção, você consegue fazer um trabalho super tranquilo, entregar um produto de muito mais valor para o seu cliente e cobrar por esse valor que você está entregando. Então, aplique em pasta americana é, sem dúvida, uma opção para você aí potencializar suas vendas, não só na Páscoa, mas em qualquer outra data, tá certo? Eu vou finalizar aqui, ó, esse que eu comecei a fazer. Esse é bem facinho de fazer também, só colocar aqui uma bolinha e aí vai ajeitando com a mão para virar um coraçãozinho, se precisar. Na verdade não é para virar, tá? Para preencher o coraçãozinho que o molde já entrega pra gente. Se precisar, vai colocando aqui com a esteca, fica desse jeitinho aqui. Aí eu vou pegar a pasta branca. Ó, nesse momento que eu tô aqui conversando com vocês, eu tô fazendo tudo bem devagar, tá? Eu faço, pauso. E aí as massas, elas vão ficando um pouco mais firmes. O que a gente faz antes de começar a usar? Vai dando uma sovadinha de novo, que ela vai voltando. Agora é só pegar um pedacinho. Deixa eu botar pra vocês verem. E preencher, né? Preencher a cavidade. A gente vai preencher a cavidade todinha, tá? Ó, passa assim pra fazer
deixar mais roliçozinho, ficar mais fácil de trabalhar. Vou colocando no molde. E vou preencher todinho, tá vendo? Eu não vou deixar o coraçãozinho lá embaixo descoberto. Eu vou cobrindo todas as partes, até ficar desse jeito aqui. Para finalizar, mesmo procedimento, ó, dá uma leve apertadinha. E é leve, tá, gente? Leve apertadinha. E aí, vai fazendo um movimentozinho. Meu Deus do céu, que perfeição. Eu sou apaixonada pelos moldes das flores, né? Sou suspeita para poder estar aqui falando, mas vocês vão ter que concordar comigo. Olha essa orelhinha, que coisa mais linda, com coraçãozinho laranja. Aí pode ser coraçãozinho vermelho, pode ser coraçãozinho azul. Mas eu amei o laranja, acho que super combina uma composição com a cenourinha, as orelhinhas. Nossa, eu tô apaixonada demais por esses moldes. Vou colocar aqui no próximo story um cupom de desconto para vocês garantirem os moldes de vocês, tá? Ainda dá tempo, a Flex entrega super rápido, mas consulta direitinho o prazo de entrega antes para não ter. Deixa eu mostrar pra vocês como é que eu faço pra colar, tá? O brigadeiro e o aplique. Aqui tá o brigadeirinho, super suculento, maravilhoso, perfeito. Esse brigadeiro aqui, como a gente tava falando, né? Custa X. Se eu pego esse brigadeiro e coloco o meu aplique, eu transformo, ó, aqui é cobertura, tá? Cobertura branca. Aí eu vou colar aqui. Eu gosto de usar cobertura porque fica mais firme quando seca, mas você pode usar Nutella, você pode usar o que você quiser. Olha a diferença desse brigadeiro. Deixa eu pegar outro aqui pra mostrar. Ó. Esse brigadeiro, todo mundo sabe que ele é delicioso. Esse aqui, além de ser delicioso, ele ainda é um brigadeiro que vai compor a decoração da mesa de Páscoa do seu cliente. Então, agora sobre o armazenamento pra gente finalizar, tá? Essa parte aqui que sobrou, a gente abriu uma parte. Essa parte aqui que sobrou, eu vou colocar um chumaçozinho de plástico filme aqui, nessa parte que ficou usada, tá? Vou preencher aqui. Vamos supor que tivesse ficado pela metade, eu iria colocar, não preencher, mas eu iria colocar aqui bem coladinho com a pasta. E depois eu venho com o filme e vou envolver aqui essa embalagem do jeitinho que tá. Por isso é importante de você não abrir tudo e de você ir tirando apenas aquilo que você vai utilizar, tá? Tirando aos pouquinhos. Eu não vou dar nenhuma, nem duas, nem três voltas, não. Eu vou dar muitas voltas com plástico filme e vou armazenar em temperatura ambiente, tá? Não precisa colocar na geladeira. Em temperatura ambiente, longe do sol e do calor, tá? E a mesma coisa eu vou fazer com os apliques já prontos, tá? Eu vou colocar numa bandejinha de isopor, vou envolver com plástico filme, mas eu preciso esperar secar antes de envolver com filme, tá? Primeiro deixa secar, deixa lá 1 a 2 horas, depender do clima aí da sua cidade, não sei de onde você está me assistindo, tá? E aí você vai deixar secar, quando você perceber que ele ficou durinho, tá sequinho, aí você passa o plástico filme e armazena num local seco, longe da luz do sol, tá certo? E longe desse ambiente que você guarda, é muito iluminado, a luz é forte, o ideal é você colocar dentro de uma vasilha, uma caixa, fechadinho, para abrigar bastante do sol, para evitar que essa cor que a gente colocou, essa cor linda que a gente colocou nos apliques, elas se percam, né, ao longo dos dias, começa a desbotar, justamente por conta desse excesso de luz no local que você resolveu armazenar seus apliques, tá bom?